Aparentemente já tinha iniciado, deixa eu só verificar aqui se já estava transmitindo. Sim, aparentemente está transmitindo, deixa eu ver se está com áudio aqui, né? Para a gente não... Os dos concílios são padrões subordinados. Sim, então estamos transmitindo. Ok, meus irmãos, então vamos orar. Oremos mais uma vez, então. Senhor, nós te bendizemos por estarmos reunidos com esse propósito de aprendermos mais e também te louvamos por nossa igreja, nossa denominação, pela última reunião do Supremo Concílio da nossa igreja e por esse documento, ó Pai, queremos analisar. Um documento bíblico, histórico, pastoral, que é para orientar-nos, ó Deus, sobre a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai, para os conselhos, para os presbitérios também. Assim, quero pedir ao Senhor que abençoe esse momento, os que estão presentes, que irão ouvir a leitura, as ponderações sobre esse documento, e também aqueles irmãos que acompanham a transmissão, irão ouvir depois. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que seja para edificação, que seja para a Tua glória, ó Pai, isso que será dito e explicado aqui. Assim, nos recebe em Cristo, perdoa as faltas, nos livra do mal. É o que oramos, pedimos em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos, então... Na quinta passada, nós começamos a falar sobre esse tema que está nos nossos documentos confessionais sobre a pregação pública. E teve um problema aqui na transmissão, a transmissão caiu num pedaço. Em algum momento eu preciso voltar para aquela parte. Mas hoje, irmãos, nós vamos entrar no documento porque ele é muito bíblico. Certo? É bom aquilo que eu falei, eu expliquei um pouco da pergunta 158, é muito importante entender aquele pressuposto, mas o documento ele é claro, ele é bíblico, ele é histórico, é um documento de 14 páginas, com muitas citações bíblicas, a história da IPB é citado no documento. Então, o documento, eu creio que ele sim, se basta, é possível a pessoa entendê-lo. Eu trouxe aquele estudo anterior para nos ajudar, mas tem que ter boa vontade, certo? Eu digo logo aos irmãos que é necessário que os pastores, conselhos, presbitérios, que a nossa denominação, ela escute com carinho o que está no documento, colocado lá, com o coração submisso às Escrituras, porque é um documento que não tem intenção nenhuma de nenhuma posição, digamos assim, como se pode alguns pensar, machismo, ou qualquer coisa desse tipo. Pelo contrário, é um documento bíblico, é um documento que apenas apresenta o que as Escrituras nos já trazem, então isso já é a nossa posição, por ser uma posição bíblica, e agora também o nosso concílio apresenta essa interpretação aí fiel às Escrituras. Eu, particularmente, concordo com o documento e não tenho dificuldade nenhuma, li o documento todo e vejo como algo tranquilo. Então, depois nós voltamos lá para aqueles assuntos que falamos na lição anterior. Mas vamos avançar então para o nosso documento, ok? Tem alguns versículos citados na pergunta 158 do Catecismo, que eu vou deixar aí projetado, Romanos 10, 15,
1 Timóteo 3, 1 a 2 e 2 Timóteo 2, 12. Vou ler só Romanos 10, 15, que diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Depois, irmãos, vão acompanhando. Tem um documento na internet, os irmãos podem baixar, pode me pedir, eu posso enviar o documento. Quem está online vai ver o texto aí. O texto está integral aqui, nós vamos ler integralmente, se der tempo hoje, e comentar. Se não der tempo, até onde for possível. Então, temos aí o documento. Irmãos, esse documento ele é uma reação a vários documentos de conselhos, presbitérios, sínodos, que subiu para o Supremo Concílio. E aí, nos nossos slides, os irmãos vão ver de onde saíram esses documentos que pediam a revisão da matéria do Supremo Concílio de 2018. E o que é que o Supremo Concílio de 2018 havia preconizado, dito? Que em casos excepcionais, não tendo pastor, presbítero ou diácono, debaixo da autoridade do pastor, poderia ser designado uma irmã para pregar no culto público. A gente está falando aqui de culto, os irmãos vão perceber que o foco do documento é o ensino autoritativo no culto. O documento ele está falando do culto. E vai ficar claro no correr do documento. Então, em 2018, eu falei na aula anterior sobre isso, a decisão ela permitia essa pregação debaixo da autoridade. Porém, nós sabemos que aí esses documentos que subiram para o Supremo, pedindo revisão da matéria. Por quê? Porque, irmãos, nossa teologia é reformada, mas existem livros, seminários liberais, e existem teologias feministas. Eu, particularmente, assim, a princípio eu não gasto meu dinheiro com esses livros, mas a gente acaba esbarrando com esses livros, eles existem. Certo? Existe uma teologia da libertação, a teologia feminista, existe uma teologia negra, teologia feminista, teologia da libertação. Para nós, reformados, a teologia ela tem que ser bíblica, fiel às Escrituras, e a igreja presbiteriana ela é uma igreja que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nós temos uma tradição reformada. Mas nós não podemos ficar só dentro de uma bolha e ignorar que existe ao nosso redor, e talvez aí, aparentemente sim, dentro da igreja, pessoas com esses pensamentos dentro da nossa denominação. Sem falar da influência da época, a influência cultural, que nós vivemos, somos filhos do nosso tempo, e querendo ou não, tem a cultura, às vezes por um lapso aí de falta de um ensino claro de qual é a posição reformada. Talvez aí alguns bolsões da nossa igreja avançou algumas práticas e posicionamentos, como eu tenho dito aqui já desde a reunião do Supremo, que destoou a prática da igreja daquilo que ela é no papel. E aí, é claro, agora para você trazer isso para uma coerência maior, causa dificuldade, causa estranheza, né? Causa desconforto. Pode passar a impressão de que a igreja está sendo autoritária, fascista, né? A igreja está sendo opressora contra as mulheres ou qualquer coisa desse tipo, mas não é assim, porque sempre foi assim. E é porque é bíblico e tem argumento teológico para as coisas serem dessa maneira. Então, os documentos, a ementa desse documento foi tratar de proposta de mudar aquela decisão, porque tem igrejas e pastores e concílios que querem a ordenação, não só de pastoras, mas presbíteros, diaconisas. Existem concílios, então, que não gostaram dessa ideia, porque para eles a ideia de pregar só debaixo da autoridade, na ausência do pastor e de oficiais, já é uma limitação que eles, na teologia feminista, na teologia deles, na teologia deles é um absurdo. Você basear em Paulo, Paulo ele falou para a cultura lá daquela época. Então, para essas pessoas que interpretam assim, é um absurdo você, em pleno século XXI,
interpretar a Bíblia dessa maneira que a gente interpreta tradicionalmente. Isso é um fundamentalismo. A igreja presbiteriana é fundamentalista. Se ela adere, ela tem que se modernizar, ela tem que se renovar, né? Até como esse movimento aí, que fez esse abaixo-assinado, o nome do movimento, um dos que apoiou, é Ecclesia Renovare, né? Do latim, ou seja, a igreja, eles pegam o lema da reforma, a igreja reformada sempre se reformando, com a ideia de que não, a igreja tem que, a interpretação vai mudar, né? Essa coisa de ficar nessa tradição, não, tem que se renovar. Então, documentos subiram, emanaram dos concílios inferiores, pedindo a reconsideração daquela decisão com relação à participação feminina no culto. Pediram a anulação, subiu o documento pedindo a anulação. Aquele documento lá. E outros documentos aí, etc. Certo? Pedindo para revogar alguns pontos, e vários documentos subiram. Como possivelmente no próximo Supremo Concílio vai subir documento contra esse documento aqui, que nós vamos conhecer e ler. Certo? Então, vai acontecer isso. Então, vamos para o documento. Ele vai citar a Bíblia, então, tranquilo, né? Vai ser um estudo bíblico, porque ele é bíblico, ele cita a Bíblia. Então, vamos para o documento. O documento começa com observações preliminares. Observações preliminares. Então, antes de tratar da questão das resoluções finais do documento, então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, o Supremo Concílio, vem chamar a atenção dos concílios, ministros e igrejas locais para as seguintes considerações. Ponto 1. Considerações bíblico-teológicas e confessionais. Então, agora vamos argumentar biblicamente, teologicamente, confessionalmente. Ponto 1. Ontologicamente, a IPB reconhece a igualdade de essência e valor entre homem e mulher perante Deus, declarada nas Escrituras, tanto no plano da criação como na redenção. Então, é da natureza da nossa igreja, ontologicamente, essa palavra filosófica aí, ontologicamente, a igreja reconhece, ou seja, da natureza da igreja cristã, da igreja presbiteriana do Brasil, que a mulher e o homem têm igual valor perante Deus. Os dois são a imagem de Deus. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, homem e mulher, ambos, têm a imagem de Deus. Essa é a nossa doutrina, essa é a nossa teologia. Isso faz parte, então, da doutrina da nossa igreja. Também há textos nas Escrituras, no Novo Testamento, que diz o seguinte: dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, a igreja presbiteriana, nós vamos ver aqui, ela entende esse valor de homem e mulher, na questão do seu ser, da imagem de Deus. Nós vamos ver mais na frente que, então, a diferença é entre funções, não é de dignidade e valor, é funções, de atribuições, que varia. Mas a imagem de Deus é comum entre homem e mulher. Outro ponto que é muitas vezes citado também nesse problema aí de quem pode pregar, dos leigos. E veja, irmãos, veja que essa questão de quem pode pregar não é só questão homem e mulher. Nem todos os homens deveriam pregar também. Não é uma questão só de homem, uma relação de gênero. É mulher não pode pregar, é homem pode pregar. A pergunta 158 que nós vimos na aula passada é que quem deve pregar? Quem tem os dons e o chamado para o ofício, para o ministério. Presbíteros, seminaristas, licenciados, pastores, essa é a posição reformada. Se nós não conhecíamos, ok, se não gostamos a princípio, tudo bem, é normal. A igreja não ensinou, não tinha ouvido falar, não tinha sido instruído, ok, mas essa é a posição da confissão de fé, dos catecismos, das igrejas reformadas, certo? Essa é a posição da igreja reformada. Ao mesmo tempo, aí o documento diz que, eclesiologicamente, como filha da reforma protestante, a IPB sustenta a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, nós temos que entender o que é que esse sacerdócio inclui.
há diferença de funções entre homem e mulher, há homens específicos chamados para o ministério, ou o sacerdócio universal quer dizer que todo mundo faz as mesmas coisas, tem os mesmos dons, todos podem igualmente cumprir as funções, então, de pregação pública. A igreja reconhece o sacerdócio universal. Isso é um postulado da Reforma Protestante, certo? Mas vamos ver como é que isso se aplica na vida da igreja. Missiologicamente, a IPB reconhece que a tarefa do anúncio do Evangelho é dada a todos os crentes. Então, em primeiro lugar, homem e mulher, imagem de Deus, iguais perante Deus, nesse sentido. Em segundo lugar, sacerdócio universal, que é para todos, homens, mulheres, etc., criança, jovens, idosos, todas as faixas etárias, homens e mulheres, gênero, idade, etc. Em terceiro lugar, na questão da missão, todos estão envolvidos na tarefa da evangelização, de proclamar o Evangelho sem distinção de etnia, cor, condição social, nem tampouco de sexo. Tanto homens como mulheres foi dado o papel de testemunhas de Cristo e seu Evangelho a toda criatura. Então, todos, pela fé, são convertidos, são feitos filhos de Deus, são unidos à igreja e são chamados, portanto, a cumprir a grande comissão que é para toda a igreja, certo? Então, todos participam dessa grande comissão. A confissão de fé fala o seguinte: todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Cristo, têm com Ele comunhão nas suas graças, sofrimentos, morte, ressurreição, estão unidos uns aos outros, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito. Então, há uma ação do Espírito em todos na igreja. Todos têm o Espírito Santo. Todos têm uma função no corpo de Cristo. Então, nós não negamos o sacerdócio universal e que há uma função missiológica que é para todo crente. Há um trabalho a ser feito por cada membro do corpo de Cristo. Certo? Próximo ponto, ponto 1.2. Ao mesmo tempo, a Escritura ressalta que, assim como num corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função. Então, quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, usa a linguagem de um corpo. Nem todos são olho, nem todos são ouvido. Né? Há dons, carismata, os dons de Deus são dados a cada um para cumprir esse serviço, diaconai, né, o serviço, a palavra diaconai lá no grego, e essa distribuição é uma distribuição soberana de Deus. Então, o Espírito Santo distribui os ministérios como lhe apraz. Então, o sacerdócio universal de todos os crentes não anula que Deus chamou homens para o ministério, por exemplo, como é citado aí em 1 Coríntios 12, 28 a 29, é citado o apóstolo Paulo: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres? Então, nós observamos também isso lá em Efésios, né? Deus designou na igreja uns primeiramente apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Então, o sacerdócio universal de todos os crentes não anula que há dons específicos para o ensino, para a pregação, para a edificação da igreja. Há uma vocação específica. No caso, Paulo dizia, né? Paulo, servo de Cristo Jesus, apóstolo também da parte de Cristo Jesus. Todos são servos, todos têm uma função no corpo, todos fazem parte desse corpo, mas os ofícios da igreja, existem ofícios na igreja. Hoje, não mais ofícios extraordinários, apóstolo, profeta, evangelista, mas, então, presbíteros, né, no caso aí, pastores, que são presbíteros docentes, diáconos. Então, esses ofícios, de fato, é uma vocação específica de Deus, e nós entendemos na Igreja Presbiteriana, à luz das Escrituras, que Deus chama homens. São todos os homens? Não. Então, não é uma questão apenas de gênero, certo? É uma questão de vocação, mas Deus afunila na Escritura de que os homens que Ele determinou serão escolhidos para esses ofícios na igreja.
Então, todos os cristãos são chamados a ensinar de uma maneira ampla. Eu falei na lição anterior. Há um sentido que, quando você evangeliza alguém, você pode usar a palavra assim: eu preguei para aquela pessoa. Mas você sabe que não é o mesmo sentido do ofício da pregação no culto público. É uma questão de linguagem. Então, quando você pode, na verdade, você deve evangelizar, ou seja, nesse sentido amplo, pregar. Quando você conversa com alguém sobre a doutrina, sobre uma doutrina bíblica, você está ensinando. Você não tem o ofício de pastor-mestre, do ofício de ensino na igreja, você não é chamado para didasco, palavra ensino na igreja publicamente, você não é chamado para isso. Alguns homens e as mulheres na igreja, no culto público, no dia do Senhor, você não tem esse chamado, mas você ensina. E aí nós vamos ver aqui várias missionárias na história da IPB que fizeram um trabalho maravilhoso no ensino, sabendo que não tinham um ofício na igreja de pastor, de mestre, e de ensinar nesses ambientes formais da igreja, no culto solene. Certo? Então, há um sentido em que todo cristão deveria querer crescer no conhecimento, se tornar um mestre. Você, mulher, pode gostar de teologia, deve amar teologia, querer ser profunda teologicamente, as irmãs. Deus vai abrir porta para você evangelizar, locais onde você vai testemunhar. Você vai exercer, então, o ensino até mutuamente, né, na igreja, há esse ensino mútuo. Mas a tradição reformada, interpretando as Escrituras, entende que existem ofícios na igreja. Certo? Tem texto, por exemplo, Colossenses 3,16, que diz assim: todos nós ensinamos e admoestamos uns aos outros. Também ele cita aqui Colossenses 3,16, que diz: louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, quando a gente louva a Deus, canta a Bíblia, salmos, hinos, cânticos espirituais, nós nos edificamos. A igreja é um corpo. Quando a gente diz que existe um ministério oficial de pregação e ensino, não estamos dizendo que você é edificado só com o pastor Camon pregando aqui domingo à noite, não. Quando você cita um versículo, quando você canta um hino espiritual, uma música bíblica, quando você está em comunhão ali, há um ensino mútuo. E podemos sim fazer isso. E todos nós devemos aprender uns com os outros, ter essa humildade de aprender uns com os outros. E isso é bíblico. A igreja é um corpo vivo, onde nós vamos estar operando, então, dessa maneira, nesse sentido. E isso não anula que há um ofício, um chamado especial para o ensino na igreja, aí, do ministério da palavra, como nós estamos argumentando aqui. Então, o pessoal usa assim, o sacerdócio universal de todos os crentes como que para anular o ofício pastoral. Então, se o sacerdócio universal de todos os crentes quer dizer que todos podem igualmente exercer essas funções oficialmente, de pregação e ensino, então, para que ter pastor, não é verdade? Para que ir para o seminário, passar 4 anos lá, estudando, ser avaliado, ordenado? Para que termos, então, a figura de pastor, oficiais na igreja, líderes no corpo de Cristo, que vão se devotar a esse trabalho? Então, como algumas igrejas que são mais coerentes e não tem pastor, tem algumas seitas aí que não tem pastor. Não tem, cada uma hora ali vai, faz, resolve e pronto, e eles fazem assim, mas a nossa igreja não pensa assim. Ela entende à luz das Escrituras, e há uma tradição histórica aí que vem desde o período dos apóstolos e depois, de que Deus tem chamado homens para exercer na igreja a liderança espiritual, ensino autoritativo, pregar a palavra. E nós reconhecemos isso à luz da Bíblia e da história da igreja. Agora, então, quando você está cantando, salmodiando, citando um versículo, nós estamos ensinando uns aos outros, certo? Isso acontece também publicamente, quando estamos no culto aqui também. Tem o caso de Prisca, né, ou Priscila e Áquila. Tinha um rapaz, um pregador, Apolo,
que era poderoso nas Escrituras. Mas Apolo, teve um momento na caminhada de Apolo que ele ainda não tinha uma clareza, algumas coisas, lacunas no seu ensino. E esse casal, onde a Bíblia coloca primeiro o nome de Priscila na frente, antes do de Áquila, diz a palavra de Deus em Atos 18, 26, que expuseram com mais exatidão o caminho de Deus a um pregador. E tinha uma mulher lá ensinando a ele. Essa então aí, pastor, está vendo? Priscila ensinou Apolo. Então ele era um pregador, mas ele aprendeu com Priscila. Sim, é verdade. Mas esse ensino, irmãos, é num contexto informal. Não há base nessa ideia aqui de que era um ensino autoritativo no culto público. Então, Priscila, de fato, recebe uma proeminência, ela está ali na frente, era uma mulher piedosa, junto com o seu marido, que até trabalharam junto com Paulo, fazendo tendas, né? Eles eram da mesma profissão. Então, é como se aquele casal tivesse discipulado Apolo, mas foi no particular. Então, pode ser que Deus lhe use, informalmente, no particular, no ensino. Não é necessário que você, como mulher, tenha, na verdade, para nós, né, não é bíblico, como temos argumentado aqui, que você precise ocupar uma função pública para você exercer esse ensino. Então, eu tenho aqui como pastor trabalhado isso com a igreja, para que a gente entenda que existe uma diferença entre o momento formal do culto e os ambientes informais. Existe uma diferença, então, aqui, segundo esse argumento de Priscila e Áquila, de uma irmã chamar um irmão em particular, né? É bom aqui se ela estiver acompanhada, né? Como Priscila, do seu marido, e chamar um irmão que não está instruído e instruir aquele irmão. Não teria problema algum, não estaria quebrando um princípio de autoridade. Aconselhar um irmão no ambiente adequado, na maneira adequada, né? E então, assim, você como mulher, um dia, Deus lhe usar para aplicar um discipulado no seu lugar de trabalho, no seu bairro, no ambiente que Deus lhe colocar, uma oportunidade. Então, as missionárias, digamos assim, as mulheres, elas poderiam evangelizar, fazer esse trabalho de discipulado nesse ambiente informal, não no culto solene, pregando no culto. Não é isso que a Bíblia e a nossa tradição bíblica vão apontar, mas não quer dizer, então, que não haja uma atividade relacionada à instrução. Ou, por exemplo, né, e aí alguns pastores que eu conheço são mais, assim, têm mais dificuldade com isso que eu vou dizer agora, mas eu entendo que encaixa no contexto informal, o que eu vou dizer agora. Por exemplo, então, uma irmã que escreve um livro teológico, vamos dizer que essa irmã foi muito feliz, muito bíblica. Se eu pego esse livro para ler, é um contexto informal. Seria diferente. Não vou entrar no mérito, né, que alguns mais, assim, não, essa irmã deveria estar, em vez de estar sendo teóloga e fazer outra coisa e tal, não vou entrar nesse mérito. Em tese, o argumento aqui seria semelhante. Poderia uma irmã até escrever um material. Você lê, por exemplo, a esposa do pastor Joel Bick escreveu um livro que me interessou muito, né? Pais, ensine os seus filhos a trabalhar, o título do livro, da esposa do pastor Joel Bick. Leio, já li livros de irmãs, leria o livro da irmã, e não vejo como, ela não está ensinando, não vejo como o ensino autoritativo é o que estamos argumentando aqui. Cabe sim, eu entendo, certo? E é uma questão de prioridade, de gosto, de você querer ler, se identificar com aquela autora, querer ler. Existem outros, talvez, homens que escreveram sobre isso? Sim, existem. Mas aí é uma questão muito, muito particular e eu creio que é possível, sim, certo? Vamos seguindo aí. Hebreus, o autor aos Hebreus, ele repreende a igreja, em Hebreus 5,12, dizendo que todos eles deveriam ser mestres já, pelo tempo que eles estavam andando com Cristo. Então, existe um ministério geral de aprendizado, de discipulado, que os crentes precisam querer conhecer, ensinar uns aos outros, nos encorajar ao ensino, certo? Então, isso é bíblico, um ensino mútuo. Agora, precisamos reconhecer também que Deus vai chamar
certas pessoas para um ministério ordenado na igreja. E aí treinar essas pessoas, porque a Bíblia fala nas pastorais dos presbíteros, né? Esses presbíteros, o Espírito Santo constituiu bispos, episcopóis, supervisores, guardiões, para pastorear o rebanho de Deus, proteger a igreja das heresias, das falsas doutrinas, certo? E também a Bíblia diz que entre eles, os presbíteros, há aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, aos quais chamamos de presbíteros docentes, certo? Então, tem uma distinção. Volto a dizer, falei na lição anterior, às vezes o que há uma má vontade naqueles que chegam e dizem, as irmãs pregam mesmo e pronto. Sim, pregam em que sentido? Na evangelização, no ambiente informal. Pode uma irmã? Pode ensinar, ensina, no ambiente adequado, certo? Então, ensina. Claro que cada um vai ter um dom específico, a grande maioria não vai, né, se tornar uma Priscila, mas a Priscila fica aí, está aí no relato bíblico como um exemplo, como um modelo, né, de uma serva de Deus junto com seu esposo. Ela estava acompanhada, que foi instrumento de Deus para discipular, instruir um pregador, né? E nós vamos ver como isso se aplica na história da IPB, de mulheres que foram Priscilas no Brasil, na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, sem usurpar ou ocupar lugares de autoridade pública na igreja, e maravilhosa a história que nos inspira, certo? Então, o Novo Testamento faz essa distinção, e esses pastores que estão com problema com esse documento é porque não conseguem fazer ou não querem, ou eles, porque não concordo, não cita a Bíblia, não argumento, ou não querem se dar o trabalho de ler, ou têm uma teologia já contrária. Não querem, estão tapando os ouvidos. Porque o documento é muito tranquilo, é muito claro, é muito bíblico e tem tudo a ver com o que a nossa igreja sempre acreditou. Certo? Tudo a ver. 1.3. Quanto ao ministério ordenado, o contexto primordial desse ministério, pastores e mestres, por meio da pregação, né, é o culto. O pastor e os mestres, né, que são pastores, equipam os santos para o desempenho do seu serviço. Né? Então, esse ensino autoritativo, esse ensino, digamos assim, formal, ele acontece especialmente no culto, na pregação. Né? Por isso que, para nós, o pessoal que não é reformado, a pregação na igreja, por exemplo, parece uma aula, um ensino, porque a nossa pregação tem elementos de ensino, de didático, de ensino. Tem elementos de proclamação? Tem. Devemos pregar o Evangelho? Devemos. E tem elementos também de ensinos, de aplicações da palavra. Então, ele diz aqui, agora, irmãos, presta atenção, vou ler o documento aqui, viu? E eu quero comentar isso. Sendo assim, há que se fazer uma distinção entre o culto solene e as demais reuniões da igreja. O que estamos fazendo aqui é importante, todo crente deveria querer aprender, saber mais da Bíblia, da teologia, o que todo crente deveria. Mas o que estamos fazendo aqui é o culto público, não é um culto. E aí, assim, eu trabalhei isso aqui, a reunião de oração, está no documento, aprovado pelo Supremo Concílio. Várias igrejas presbiterianas, culto de tudo, é culto de oração. Eu sei que, às vezes, a intenção dos irmãos não é uma intenção... a ideia deles é que há uma reunião, que tem uma devocional, que Deus é adorado, eles estão glorificando a Deus, baseado na ideia de que toda a nossa vida é um culto, tudo é culto, e aí alguns irmãos adotam esse nome. Mas quando você usa esse nome, embora a gente mas vai brigar por causa do nome, mas as pessoas perdem a distinção. Então, assim, acaba que até mesmo ambientes informais, né, como uma reunião lá das irmãs, da SAF, onde uma irmã pode levar uma palavra para as irmãs, como nós vamos ver aqui, acaba que cria uma situação, porque se realmente, por exemplo, é um culto, então, pelo princípio, pelo documento, pelo catecismo, tem que ter os elementos do culto e tem que ter um pregador, um homem
que tem os dons e o ofício deveria pregar nesse culto, ou seja, um pastor, um presbítero, ou um licenciado, ou um seminarista, alguém que tem essa vocação. Então, acaba que não fazer a distinção, isso não é bom, porque as pessoas não vão entender a distinção do que é o ensino formal e momentos informais, que são importantes, que Deus usa, que nós aprendemos, e que outras pessoas, outros irmãos, que não têm o ofício de pastor, pode ali dar uma palavra, pode, né, usar ali do momento para edificar uns aos outros, né, um testemunho, uma palavra, fora do culto, ali no momento informal. Isso pode ser feito, caberia, o que não caberia, então, no momento, no culto, né, no dia do Senhor. Então, esse é o contexto, o culto, segundo o documento aqui, que o Espírito de Cristo, falando por meio do seu apóstolo, declara: e não permito que a mulher ensine, e nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2,12. Então, o documento está dizendo que esse texto, que causa grande dificuldade nessa questão por conta dessa teologia que está aí, igualitarista, feminista, o documento está dizendo que esse texto está falando do ensino oficial, autoritativo, especialmente no culto público. Então, não vou entrar aqui no mérito, pelo menos agora, né, e aí não é o que o documento está tratando. Sim, pastor, e então poderia uma irmã dar aula na escola dominical? O documento não está tratando disso, ele está tratando de culto público, certo? Escola dominical também, irmãos, é uma boa tradição. Escola dominical é tradição, que é uma tradição boa, que nós adotamos aqui na nossa igreja, não devemos idolatrar a escola dominical. O que Deus estabeleceu, então, é o culto. Então, veja que ele disse que o local do ensino autoritativo formal é no culto. Então, o lugar em primazia onde nós devemos aprender, especialmente, deveria ser no culto. Então, a escola dominical, como um ambiente informal, ele não está debaixo desse princípio regulador do culto. A escola dominical. É por isso que pode haver apresentação, né? É por isso que várias coisas que não acontecem no culto poderia ser feito na escola dominical. Mas volto a dizer, a escola dominical é uma tradição boa, certo? Geralmente as igrejas, né, como a igreja da Bahia e várias igrejas, têm um culto e depois a escola dominical de manhã e um culto à noite. Então o ideal seria as igrejas terem culto de manhã e à noite. E a escola dominical, então, ela é um ambiente a mais de ensino, que é como esse ambiente aqui. A escola dominical seria equivalente a um momento de estudo desse aqui, que estamos tendo. E que é colocado no domingo por uma questão de uma tradição que foi adotada e que continua até hoje. Certo? Diga lá, minha irmã Mônica. Sim, é justamente isso que eu estou dizendo. Não é o meu propósito tratar disso, porque o documento não trata disso, mas baseado nesse argumento, em tese, sim. Certo? Em tese, sim. A questão, só que tem outras questões, que é por isso que eu não queria entrar nisso agora, é que assim, se deveríamos, né, se é uma tradição boa mas, assim, às vezes a gente não tem o culto pela manhã, e tem a escola dominical, né? Então, às vezes, o que acontece, que a gente vê, primeiro aqui na nossa igreja, muita gente vem na escola dominical e não vem à noite, não cultuou no domingo. Não. Isso. Então, a escola dominical, isso. Acaba que hoje na nossa igreja, ela acaba ocupando, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o lugar de um culto, ele não é um culto, mas ela acaba ocupando pela manhã um lugar que deveria ser de um culto solene, quando a gente não tem um culto, mas, em tese, ela não é um culto, então abriria, sim, certo? Então, assim, o ideal seria ter um culto e uma escola dominical depois. E se fosse para sacrificar algum, seria a escola dominical, certo? Na visão reformada, certo? Então, essa é a questão. Seguindo aqui, então, temos que fazer essa distinção entre o culto e as demais reuniões, inclusive a escola dominical, certo? E, volto a dizer, temos que ter muito cuidado, porque ela é uma tradição, a escola dominical. Então, se a gente se apega a ela, para a gente não idolatrar uma coisa que é uma tradição,
certo? Pelo menos para a fé reformada, a gente tem que ter esse adendo aí para a gente ter cuidado com isso. Então, nesse contexto informal, certo? Nesse contexto informal, deixa eu voltar aqui para não perder o argumento, certo? Então, a questão é que, na tradição reformada, o culto, então, tem esse lugar, o lugar onde vai ter esse ensino público, ele é no domingo, né? E aí, quem é que deveria ensinar, então? Os pastores e presbíteros. Se é uma escola dominical, em tese é informal, caberia, mas aí entraria com esse princípio, em conflito com esse princípio reformado do culto público. Mas é uma questão mais complexa, né? Vamos avançar. Outro momento a gente volta a esse ponto. Então, nesse contexto informal, ambos, né, podem ensinar. Perdão, deixa eu ler correto aqui. Nesse contexto formal, que é o que ele está dizendo aqui, tanto ensinar quanto exercer a autoridade são proibidos à mulher. Então, ele está falando do culto, certo? Está falando do culto. Ele cita aqui um comentarista, fala que Paulo proíbe, então, as mulheres de ensinar, entendendo que esse ensino é uma transmissão autoritativa e pública da palavra, né, da Escritura. Certo? Isso não é uma questão cultural, porque ele cita a criação para embasar esse argumento. Paulo cita a criação. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ponto 1.4 agora. Deixa eu voltar aqui. Ponto 1.4. Em adição, deve-se observar que a maioria das ocorrências positivas do verbo grego didask, em seus correlatos, sobretudo referindo-se a atividades de indivíduos, o contexto pressupõe um ministério ordenado. Irmãos, a gente hoje vive num tempo que a gente tem sido muito pobre na exegese, que é ir para os originais. Muitos problemas de conflitos que a gente tem é porque não há uma exegese, ir para os originais. Por exemplo, na Idade Média, quando a reforma começou, eles liam a Vulgata, e na Vulgata aparecia assim, penitenciai-vos em vez de arrependei-vos. E a Igreja Católica estabeleceu uma doutrina em cima de uma tradução, que não era uma tradução boa do termo, que era arrependei-vos. Então, ele diz aqui que o termo didasco, ele sempre é usado para ensino oficial. Ou seja, quando Priscila estava ali instruindo, junto com seu marido Apolo, o termo por trás ali, a palavra, não é didasco, tem outra palavra do grego. Então, essas nuances aí, pelas quais a fé reformada baseia muitas das suas interpretações, exigiriam um entendimento dessas questões, certo? E aí a gente vive numa época que assim, a gente passa batida, a gente esquece às vezes que a teologia não é discutida baseada na revista atualizada, na Almeida. E a nossa confissão de fé fala disso. Quando a coisa vai para o debate teológico, o que decide tem que ser os originais. E aí, às vezes, até pastores discutem, pode, não pode, pode, e não cita, não faz uma exegese, não cita o termo, não há uma argumentação dialogando com a interpretação histórica da igreja, certo? Então, quando Paulo diz a Timóteo, orientando, até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino, a palavra é didascalia, que é o termo aí para ensino, né? E outros textos que ele cita aí, né? Outros textos que ele vai citar. Já quando em Tito 2 fala das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, e aí veja o contexto de ensino, serem mestras do bem, a carta pastoral nos diz aqui que há um termo grego atrás aí do instruir, não é o didasco. É um termo aqui grego, eu não vou falar porque está transliterado, certo? Mas é um termo grego, eu não conheço o termo, eu conheço o didasco, mas é interessante, eu vou dar uma olhada, é bom, então veja, é bom estarmos atentos. A carta pastoral cita, então, que há um outro termo ali usado, que tem o sentido de treinar alguém no autocontrole. Então, outro termo original está por trás daquela seção ali, das mulheres mais velhas serem mestras do bem e ensinarem as mais jovens.
né? Então, deve ser observado aí isso. Ponto 1, ponto 5. Das considerações. Com relação às profecias, né? Augusto Nicodemos e outros argumentaram da mulher pregar debaixo da autoridade com o véu, porque tinham mulheres profetas ali que profetizavam. Irmãos, nós cremos, a nossa confissão, nós cremos à luz da Bíblia, a nossa confissão crê que os dons extraordinários cumpriram o seu propósito. E cessaram. Profecia, não é essa profecia que muitos têm aí, não. Era palavra de Deus inspirada na boca daqueles homens e mulheres. Tinham mulheres que não tinham o ofício, elas tinham o dom, elas profetizavam. Mas elas eram como caixas de som, a autoridade do que elas diziam não estava nelas, era o assim diz o Senhor. Então, se tiver, e tinha lá, né? Vamos dizer que tivesse hoje, o dom de profecia revelacional, peso de Bíblia. Então, essa irmã que profetizava, a autoridade não estaria na irmã, estaria no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Já um homem, nós não somos profetas, nós ensinamos, o método é iluminação, nós não recebemos revelação. Quando, nas igrejas aí pentecostais, às vezes o pastor prega um sermão, a pessoa gosta, ela diz assim, que palavra revelada, hein, pastor? Não existe palavra revelada hoje. É que palavra iluminada. A palavra revelada já está aqui. Não tem mais palavra, não tem mais revelação. Nós somos iluminados. E então, quando nós ensinamos no culto público ali, o pastor prega, há uma autoridade ali, um ofício e uma autoridade sendo exercida pela questão da pregação ali, da natureza da pregação. Certo? As filhas de Filipe profetizavam, por exemplo, né? Joel 3 diz que nos últimos dias os filhos e filhas profetizarão, ali falando, se cumpriu em Atos, né? No dia de Pentecostes, e etc. Vamos lá. Então, agora veja, mesmo aquelas mulheres que profetizavam, elas tinham o véu. Então, mesmo ali que havia, se assim diz o Senhor, tinha a figura do véu, mostrando que elas estavam ali debaixo de autoridade, o argumento é teológico. E, voltando para o que eu disse no começo, a igreja presbiteriana entende que homem e mulher ambos são a imagem de Deus, estão em pé de igualdade. Ele cita aqui a Trindade, dizendo, quero que saiba ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, essa questão da diferença de funções não denigre a natureza de homem e mulher. Você argumentar isso assim, a mulher não pode ser pregadora, pastora, ter um ofício, isso denigre a mulher, isso é você dizer assim, a Trindade. Né? Cada um tem um ofício diferente, uma função diferente. Quem enviou foi o Pai, o Filho veio morrer na cruz. Então, o fato do Filho ser o Filho, não ser o Pai, o fato dele cumprir a vontade do Pai e não ser o que envia, mas o que é enviado, os três são da mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Não denigre, os três são iguais, co-iguais. Homem e mulher, da mesma maneira diante de Deus, somos co-iguais, mesma natureza. Ter funções diferentes não denigre. Esse argumento aí vai contra a própria doutrina da Trindade, que é usada como base para argumentar que somos iguais, mas que há funções diferentes. Certo? Então, esse argumento, até Augusto Nicodemos ele cita aqui Augusto Nicodemos, e Augusto usa esse argumento, certo? Ou seja, ele vai dizer aqui, deixa eu passar aqui. Essas ordenanças divinas não significam desigualdade essencial de valor, mas apenas diferentes papéis. Não está dizendo que a mulher tem menos valor que o homem, não. O fato dela não ter, a função ser diferente. É questão de papel, certo? E isso também está na economia da Trindade. O valor do Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem o mesmo valor, mas as funções são diferentes. Homem e mulher têm o mesmo valor, mas as funções são diferentes. Certo? Então, o fato do Filho ter vindo se humilhar não quer dizer que ele é inferior, ele é igual, é Deus, os mesmos atributos, ele é um com o Pai. E a mulher, a mesma coisa, ela não é inferior ao homem,
porque ela não prega na igreja, não tem ofício, não é inferior. Então, as pessoas que sentem-se inferiorizadas, né, ou tanto homens quanto mulheres, quando houve esse argumento, é um sentimento, mas que não tem base na instrução aqui. Né? Então, nós temos que analisar isso. Né? A gente pode sentir, não se sinta inferiorizado. Né? Tanto os homens que não têm a vocação para pregar. Então, assim, geralmente o pastor é alguém que estuda, vai ser alguém instruído. Mas, não quer dizer, pode ter vários homens muito mais capacitados para ser um presbítero, um pastor, mas Deus escolheu, às vezes, aquele pastor mais simples, aquele presbítero. Então, o fato de você não ter uma função na igreja não quer dizer que você seja inferior. Não é essa a ideia do argumento bíblico e teológico, não é essa, certo? Então, subordinação da mulher não significa inferioridade. Isso é o que lá fora as mulheres vão dizer que estão se sentindo porque não consultaram as mulheres, o Supremo Conselho é machista, só tem homem, não tem mulher lá representando, pastoras, presbíteros. Então, essa reação é de uma cosmovisão que não é bíblica, é um sentimento que vem dessa deturpação aí, de algo que vem de fora da igreja, né, e tenta entrar. Augusto Nicodemos, assim como o pai e filho são iguais em poder, honra e glória desempenham papéis diferentes na economia da salvação, homem e mulher se complementam no exercício de diferentes funções, sem que haja qualquer desvalorização ou inferiorização da mulher. Certo? Então, mesma coisa na família. Tem diferença de papel na família? Tem diferença. Quem foi que estabeleceu? Deus, na criação. Tem diferença. Quer dizer que a mulher é inferior? Não, isso aí, irmãos, é o feminismo, é lá fora, ideologias, pensamentos, culturas, sentimentos que estão aí e que tentam, né, também ter lugar na igreja e no coração dos crentes, mas nós não devemos alimentar isso. Certo? Então, a mulher, o fato dela ser esposa, mãe, auxiliadora, não inferioriza a mulher. Certo? E aí há uma interdependência que Paulo cita. 1 Coríntios 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, há uma diferença de papéis, mas há uma interdependência. Não há inferiorização, ou guerra, ou disputa, não há papéis diferentes, certo? E interdependência, mas com funções diferentes. Né? Isso que tem que ser compreendido. Então, submissão e dependência mútua convivem em harmonia, certo? Então, etc., vamos seguindo aí. Ponto 1, ponto 7. Nesse espírito de resguardar a ordenança bíblica da pregação ordenada no culto, o catecismo orienta, a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Essa palavra ministério hoje significa tudo e qualquer coisa, porque as pessoas não entendem, tem um ministério, e assim, organizacionalmente se cria vários ministérios, ministério disso, ministério daquilo. Tem igreja aí que tem o ministério das palmas, uma hora alguém começa a bater palma, aí todo mundo bate palma. Tem o ministério da recepção, o ministério... É uma maneira organizacional. Ok, mas na Bíblia, a palavra ministério aí, chamado para ministério, é ofício. E, de modo formal, quais são os ofícios da igreja? Então, presbíteros e diáconos. Esses são os ofícios na igreja. Claro que ministério é serviço, então, tudo que você faz, você pode chamar de maneira ampla de ministério, porque é um serviço. Mas, no sentido aqui do argumento de quem pode pregar, que a confissão de fé diz, tem os dons e o chamado para o ministério, está falando de ofício, de ser ordenado, colocar a mão, dizer, você agora tem um ofício na igreja, um chamado, né, especial para aquele trabalho. Então, conclui-se, pela Bíblia os símbolos de fé, com clareza, o lugar do ministério de todos os crentes, tem um ministério de todos os crentes, um ministério no sentido amplo, geral, de todos os crentes, e um ministério ordenado, que é o ofício, os ofícios da igreja. Irmãos, se nós não entendermos isso, a grande confusão no meio evangélico hoje é essa.
Agora, volto a dizer, tem que se ter boa vontade para entender. Né? Tem que se ter boa vontade, mas é o que a nossa confissão de fé nos ensina, é o que a tradição reformada ensina, é o que nós, como Igreja Presbiteriana, temos como norte, como padrão. Existe um ministério geral de todos os crentes e existe um ministério ordenado. E quanto a esse último, a ideia não é protagonismo. Então, a ideia de ter um ministério ordenado, de ter um pastor, não é ele querer ser melhor, ou não é inferiorizar quem não é, ou quem não tem o ofício, não é. Não é uma mediação sacerdotal, como se só o pastor tivesse acesso a Deus e só a oração dele fosse forte, mas é um serviço a todos os santos. Então, Deus separa pessoas para um ministério oficial e o propósito não é ele estar no pedestal, ser idolatrado, não é menosprezar os outros, oprimir, pisar, não é essa a ideia. A ideia, então, é servir a igreja. Com o quê? Pregação, ensino e instrução. Né, oração, tudo que inclui aí o ministério, que pode ser resumido com oração e pregação, né, que é o cerne, e todas as coisas no ministério do pastor se desdobra nisso. Então, é um homem chamado para viver pela oração e ministério da palavra, que é o que os apóstolos disseram, que não nos convém abandonar, né, ou quer dizer, o contrário, né, nos dedicar às mesas e abandonar a oração e o ministério da palavra. Irmãos, então, os argumentos bíblicos teológicos são esses. Eu vou ter que correr aqui, e nós vamos agora para considerações históricas. A nossa igreja, IPB, o ponto 2, reconhece o precioso trabalho das mulheres que no Senhor muito cooperaram com a obra do Evangelho, que tiveram espaço no trabalho presbiteriano em solo brasileiro. Aqui vai ter uma lista de mulheres, na história do presbiterianismo, que eram missionárias da Junta de Missões. E nós vamos ver essas missionárias, qual era a natureza do seu trabalho. Então, ele cita aqui, em primeiro lugar, a esposa de Blackford. Blackford, irmãos, se eu não me engano, é cunhado de Simonton. Se eu não me engano, esposa de Blackford. Ela atuou na escola dominical e usava a habilidade relacional para fins evangelísticos. Ou seja, no ambiente informal, como estávamos falando, ela cumpriu, então, né, ajudou, cooperou com o trabalho missionário. Mary Parker Dascombe atuou como professora tanto na escola dominical como em disciplinas gerais, como matemática, geografia, história sagrada, história universal. Então, essas irmãs vinham para ser professoras, enfermeiras, até hoje tem isso. Um dia desse eu vi a foto de um pastor, o pastor Alfredo até, que foi o responsável por um dos principais responsáveis por esse documento. Ele botou uma foto da filha dele num avião, acho que ela é da área de saúde, ela indo fazer um trabalho missionário lá no Amazonas. Eu acho que ele é de lá, da região amazônica. Então, irmãs que, não, eu vou tirar minhas férias e vou lá ser enfermeira para os ribeirinhos, e enquanto isso evangeliza, leva o reino, é uma viagem missionária. Então, naquela época, vinham essas irmãs e elas ajudavam escolas cristãs, né, educação religiosa, nesse contexto aí. Geralmente, ele diz aí, através de seu ministério junto aos infantes, a palavra de Deus foi introduzida em muitos lares. Temos vários alunos muito promissores de ambos os sexos, registra ela. Também houve Apolos que foram abençoados em sua formação através do ministério dessa Priscila. Então, crianças, jovens, que foram discipuladas, que foram instruídas por essas missionárias, se tornaram homens de Deus, pregadores. Elas foram como Priscilas, o texto está dizendo. Através do ministério dessas Priscilas, como ela registra novamente seu relato. Ela vai dizer o testemunho aqui. O senhor Menezes, um dos estudantes de teologia, está agora lecionando em nossa escola. E agora, mas qual era o desejo dessas missionárias? Que esses homens fossem lá e ensinassem, se tornassem pastores, presbíteros, que no ensino formal eles assumissem essas funções. Essa era a ideia dessas missionárias. Certo? É o que ela está dizendo aqui. A alegria dela qual é? Eu ajudei a instruir esse irmão, mas ele agora está lecionando. Ele é um verdadeiro obreiro cristão. E muitas vezes prega em vilas. Imagine aí a bênção, né? Como Priscila, imagine uma irmã poder ajudar e encorajar, então, esses homens que estavam chegando ali, que precisavam de, mas entendendo que os homens vão lá fazer esse trabalho aí mais formal, público.
certo? Auxiliando muito o senhor da Gama em seu trabalho. Ariana S. Henderson, primeira educadora da Igreja do Sul a trabalhar no Brasil, missionária ativa na evangelização de mulheres e meninas, por meio da distribuição de Bíblias, Novo Testamento e folhetos evangélicos, além do seu trabalho de leitora da Bíblia. Então, ela ensinava meninas, mulheres, folhetos, literatura, colportora, né, que era esse trabalho de colportor, e lendo a Bíblia, simplesmente lendo a Bíblia, indo para a casa das pessoas e lendo a Escritura, em visita aos lares. Recusando o salário, ela visitava pelo menos 12 famílias por semana. Matos, né, Alderi Matos registra. Charlotte Kemper trabalhou no Senhor como educadora em Campinas de Lavras. No funeral do reverendo Lane, ela ensinou o jardineiro da chácara a memorizar o Salmo 23, na ocasião do rito fúnebre, por não haver ministro. Imagina, a mulher ela ensinou o caboclo lá, o jardineiro, a recitar porque não tinha ministro, para ele cooperar lá, eu entendo assim, né? Visitava lares, evangelizava, escrevia lições. Então, essas irmãs, como auxiliadoras, elas eram missionárias e cumpriram a sua função sem gerar nenhuma área cinzenta entre a área delas como mulher e um trabalho masculino, fazendo, né, essa separação clara entre uma função que as irmãs podem licitamente ocupar nesse trabalho informal e um trabalho que seria do pastor, um trabalho do homem missionário, né, que seria um pastor enviado, né, um missionário. Kate Elisa Bias Cowan. Atuou no Triângulo Mineiro, viajando a cavalo, ensinando e evangelizando, priorizando ir aonde não havia ministros, ou onde os missionários raramente chegavam. Ela discipulou mulheres e crianças e encorajou os homens para seguir seu exemplo. Ela está dizendo, ela ensinava mulheres e crianças, e dizia, homem, vamos lá, vamos pregar e tal. A ideia, então, é que os homens seguissem o exemplo dela, vão pregar, vão fazer. Ou seja, ela não ia no lugar deles, não. Ela fazia o trabalho dela, né, com muito denodo aí, e aí incentivando os homens a seguir o seu exemplo. Sally Chambers Cooper muito trabalhou no Senhor como educadora em vários estados e ajudou a fundar o orfanato Lar das Flores, em São Paulo. Elisa Mori Reed, educadora que trabalhou no Senhor em Recife, ao lado do reverendo Jorge Renderlight. Outra Priscila, que ajudou a formação de futuros pastores da igreja, escreveu lições da escola dominical e ajudou a fomentar o trabalho feminino em Pernambuco. Então, quando a gente vê a história da IPB, nós vemos, então, de maneira muito clara, como essas irmãs ocuparam esse trabalho, eram missionárias, de maneira diferente, né? E aí o documento vai tratar disso, né? Do caso de como as missionárias estão ocupando os campos hoje, muitas vezes fazendo trabalho pastoral, que seria de um pastor, de plantar um campo e elas assumirem a pregação pública e várias funções outras. Então, é possível uma irmã ser missionária sem entrar nesse conflito teológico, né, com a fé reformada. É possível as irmãs exercerem seus dons dentro do corpo de Cristo, de maneira fiel às Escrituras e à nossa tradição reformada, sendo verdadeiras mulheres de Deus piedosas, presbiterianas, auxiliadoras. É possível isso acontecer, né? Historicamente, então, nós vemos que era assim ali naqueles primórdios e temos boas experiências que podemos ter irmãs sendo levantadas para a área de educação e várias áreas onde as mulheres têm abertura e podem ocupar de maneira sem entrar em rota de colisão, então, com essas funções oficiais na igreja. Então, a junta de missões, tanto do Norte quanto do Sul, enviaram mulheres. Essas mulheres vinham enviadas, alguns com seus maridos, pastores, e outras como missionárias, para ajudar no ensino, no discipulado e na evangelização, muitas vezes em lugares distantes. Agora veja o que ele vai dizer. Entretanto, enquanto exerciam o dom geral do ensino e do testemunho do Evangelho, elas se colocavam como auxiliares, atuando na escola bíblica, sempre em respeito à autoridade dos pastores. Irmãos, ele vai dizer mais na frente, mas não é só mulher. Tanto os homens não ordenados, tanto os homens quanto as mulheres,
trabalham debaixo da autoridade na igreja, do conselho, do pastor, que é o responsável pela docência na igreja. Sempre foi assim. Sempre foi assim na história da igreja. E aí ele cita, claro, aqui também, além desse trabalho, é imperioso destacar o primoroso trabalho que no Senhor tem realizado as sociedades auxiliadoras femininas pelo Brasil, sociedades estas que têm se destacado no suporte aos pastores e conselhos. Então, o espírito da sociedade auxiliadora feminina também é esse. Também é esse espírito aqui. Ou seja, sempre vão trabalhar de uma maneira, culto. Então, qual seria o ideal? Um pastor vai pregar. Sem nenhuma dor, minhas irmãs, sem nenhum problema quanto a isso. É um trabalho informal? Então, cabe organizar, observando a nossa tradição. É um trabalho informal, é um trabalho para mulheres, como Paulo diz, as mais velhas, ensinando as mais jovens. Então, tem todo um ambiente em que as sociedades elas deveriam se espelhar nessas missionárias lá dos primórdios e trabalham muito bem. E nessas discussões aí desse abaixo-assinado, eu via o pessoal comentando, né? E aí muitas mulheres e alguns homens falando de suas esposas. A minha mulher sempre ajudou na igreja, nunca precisou de ofício, de cargo e tal, e comentando lá, né? E etc. Porque esse é o espírito das mulheres presbiterianas, piedosas, auxiliadoras, né? Esse deve ser o espírito da sociedade auxiliadora. Então, fica aqui nessa palavra pastoral das irmãs se espelharem nessas irmãs lá e tentar observar tanto a Escritura, a tradição reformada, essa decisão do Supremo, e não vai haver nenhum tipo de rota de colisão aí nesse sentido. Então, a IPB sempre reconheceu o trabalho leigo, mas existe o trabalho oficial ordenado. E o trabalho leigo é homens e mulheres não ordenados. Então, assim como tem irmãs que vão ajudar nesse trabalho informal, homens também não ordenados vão fazer também, e a igreja sempre reconheceu, certo? O trabalho que todo crente pode realizar. Todo crente, nesse sentido, é um missionário, não precisa ter um chamado. Agora, se você quer ser um pregador na Igreja Presbiteriana do Brasil, pressupõe que você precisa ser um homem, aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, vá para o seminário. Vá fazer teologia, ore a Deus, veja se é isso que Deus tem para você, se submeta ao conselho, ao presbitério, vá estudar. Volte, se submeta à licenciatura, seja ordenado. Porque muita gente confunde esse ministério amplo com o ministério oficial, né? E aí eu vi já, e aí ele vai falar aqui dos institutos bíblicos, né? Instituto bíblico, irmão, é um trabalho, entra na categoria de trabalho informal desses irmãos, como ele diz aí, né, leigos, que se preparam para melhor evangelizar, melhor servir, e não para ocupar as funções que é do pastor, que é do ministério oficial, dos presbíteros, do pastor, e etc. E que a igreja reconhece. Então, por que temos institutos bíblicos, então? Temos institutos bíblicos para treinar homens e mulheres para essa atividade aí que nós vimos que os missionários e as missionárias faziam lá nos primórdios. Quando eu estava no seminário, tinha um irmão lá que hoje ele é pastor, e ele tinha feito um instituto bíblico, e ele tinha sido obreiro, missionário da Junta MN muito tempo. E aí ele queria ser pastor e tal, aí ele, o presbitério dele, o conselho, mandou ele para o seminário. Para ele era duro, ele tinha que fazer, ele já tinha estudado uns 3 anos lá no Instituto Bíblico, e agora ele diz, rapaz, eu já sou praticamente um pastor, já passei tanto tempo no campo aí, e agora eu tenho que voltar para o seminário, fazer 4 anos, mas ele teve que fazer. Teve que fazer o seminário, foi ordenado, hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana. Então, os missionários, nesse sentido aí, que saem dos institutos, entra na categoria de ministério informal. Se tem algum irmão desses aí, ou algum irmão que aspira a ser pastor, o ideal é ele ir para um seminário. Então, a igreja valoriza os leigos, obreiros, tem os institutos, tem o CPO, Centro de Treinamento para Obreiros, né, acho que é esse o nome, e que eles usam aí, e que vão ajudar o trabalho da igreja. Agora, tem vocação, seminário. Agora, essa vocação pastoral, então, Deus vai chamar, no nosso entendimento bíblico reformado, homens, certo? Então,
A irmã missionária ela vai ter outra vocação no reino, vai ter seus dons, vai se encaixar de outra maneira e não, né, na frente do trabalho ali, etc. O documento vai falar disso mais na frente. Esses obreiros também, que saem dos institutos, devem subscrever os símbolos de fé. E o símbolo de fé diz quem é que deve pregar, quem tem os dons e o chamado para o ministério. Então, se ele quer exercer esse ofício pastoral, então ele deve submeter a um processo visando a ordenação, ser um pastor da igreja. Certo? Então, pastor, mas tem um campo lá, não sei aonde, que pastor nenhum tem condição de ir para lá, não vai, e tem um obreiro lá, o irmão fez o Instituto Bíblico, e etc. Certo? Tem os casos excepcionais, a igreja reconhece, o documento aqui reconhece. Às vezes é uma irmã que está lá, que fez o instituto, está evangelizando, está fazendo trabalho ali naquele campo missionário. Mas aí o documento diz, acrescente-se que existe o perigo excepcional, imperceptivelmente, né, dessa exceção, tornar-se habitual. Ok? O problema é que o pessoal torna isso a regra. As igrejas, às vezes, colocam a irmã lá e nunca chega o presbítero, um pastor, alguém, o futuro pastor daquele campo. Certo? Então, as igrejas, para se organizar, têm que ter oficiais. Homens têm que estar envolvidos ali, levantar homens como essas missionárias, que tinham a preocupação de que esses homens tomassem o seu lugar. Portanto, é imprescindível a presença de oficiais no trabalho de plantação de igreja. Essa questão de mandar a irmã lá e pronto, e fica lá. Não, tem que ter o acompanhamento da igreja. Ela vai fazer o trabalho evangelístico, trabalhar com a infância, com as irmãs, evangelizar, discipular. E vai ter o momento daquela situação ali, daquele local, se tornar uma igreja. Vai ter que ter homem para assumir. Para pregar no culto, o pastor tem que ir lá, oficiais. Então, orar para que Deus levante mais, para que Deus envie, dê condições, né, para que isso aconteça. Então, é salutar que os ministros, igrejas e concílios e instituições ligadas à educação teológica atentem para corrigir possíveis erros históricos, com paciente espírito pastoral. Então, o que foi feito fora disso que está sendo dito aqui, essas exceções que se tornaram regra, nós temos que tratar, corrigir, com o espírito pastoral. Né? Volto a dizer, mas tem que haver uma disponibilidade de coração, de submissão à palavra e à doutrina da igreja, aos concílios, que são autoridade, que têm autoridade, quando são fiéis às Escrituras. Então, a igreja precisa analisar se tem falhado, se tem invertido aí as funções nessa questão de plantar igrejas, tem que se reavaliar. Então, agora vai para a conclusão, que pronto, diante de tudo isso, o que é que o Supremo Conselho disse que tem que ser feito? Conselhos, pastores, presbitérios, sínodos. E agora, diante disso, como é que isso vai se tornar aplicado, prático, na vida da igreja? Diante dessa interpretação da pergunta 158, que está aí, tem que ser ensinado, já é a nossa doutrina. Então, diante disso tudo, as conclusões, considerando, né, isso aí, que a matéria é recorrente nas consultas a esse concílio, que há documentos emanados de concílios inferiores que expressam anseio por aberturas para o trabalho feminino em termos de oferta regular do púlpito a mulheres, bem como a ordenação feminina. Então, reconhece, em primeiro lugar, que está subindo toda hora documento pedindo que ordene mulher, ordene, e não é só... Não pense nisso. Você pode, na sua região, pode não ter. As suas mulheres, você pode garantir de pé junto que não estão querendo isso, pastor. As nossas mulheres não querem isso. No Nordeste, ou aqui na nossa região, não quer. Você pode dizer, mas existe. Está subindo, os documentos estão subindo. Então, é necessário reconhecer isso, que há essa tendência, esse desejo pela ordenação de mulheres e a diaconia também, diaconisas, né? A decisão de 2018, ele diz aqui que a decisão de 2018, ela não seguiu o rito de emenda. Para mudar isso, irmãos, tudo isso aqui que eu estou dizendo, para mudar, ou abandona a confissão de fé, ou reinterpreta, que é uma maneira de abandonar. Para o povo que
científico, iluminista aí, na época do iluminismo, ou eles rejeitavam a Bíblia, por causa da ciência, da sua razão agora, ou eles tinham que reinterpretar. Então, muitos reinterpretavam. Mesma coisa com a confissão de fé. Para a igreja sair disso aqui, dessas linhas aqui, ou ela abandona a confissão de fé de vez, a igreja presbiteriana diz, não, a gente não quer mais, isso é puritanismo, a gente não quer mais ser confessional, decide lá, não quer, rasga, joga fora. Ou tem que reinterpretar, mas para isso tem que haver uma emenda. E o que foi decidido lá, tinha que ter havido uma emenda. E tem que haver um rito para haver uma emenda. Tem um rito constitucional, que está na CIPB, no artigo 97, 139, etc. Certo? Então, foi um erro aquela decisão de 2018. Foi um erro. E essas doutrinas, irmãos, que eu, que subscrevo a confissão, ensino aqui, é a doutrina da igreja, a doutrina bíblica, e para mudar, não é nem eu, nem um pastor específico, tem que ter emenda, tem que haver esse rito todo aí. Que a cultura, o magistrado civil e a opinião particular dos crentes, embora não tenham sua própria esfera própria, não são fontes para a teologia cristã, que a cultura, o magistrado civil e a opinião particular, embora tenham sua esfera própria, não são fontes para a teologia cristã, que deve ser pautada nas Sagradas Escrituras. Nem a minha opinião é a fonte, não, é a Bíblia que é a fonte da teologia. Certo? Não é a cultura ou o magistrado, mas é as Escrituras. E a fé reformada, ela trabalha com a Bíblia em primeiro lugar, e há o consenso ali, então não trabalha com individualismo. Os reformadores, irmãos, Calvino e Lutero, eles não jogaram fora a tradição, não, viu? Eles jogaram fora a tradição que não era bíblica. Quem jogou fora a tradição foram os reformistas radicais, os anabatistas. E é por isso que eles dizem, batismo infantil é tradição e só a escritura. Então, a reforma magisterial, Calvino e Lutero, eles queriam voltar à tradição bíblica. O que tinha de correto na tradição, eles não jogaram fora, não. Então, a Bíblia em primeiro lugar e a tradição correta e bíblica. Em quinto lugar, que Deus deu a todos os crentes um ministério geral, onde o testemunho do Evangelho pode ser proclamado a homens e mulheres, que por meio desse ministério geral, leigos podem ensinar, consolar e admoestar mutuamente uns aos outros. Então, você tem um ministério geral, pode se aconselhar mutuamente, pode não, deve, é uma maravilha, tem que haver o aconselhamento mútuo. O pastor não dá conta sozinho disso, então pode haver, sim, os leigos, os membros, sendo maduros na fé, tendo boa teologia, podem e devem se ensinar, consolar, admoestar mutuamente. E isso contribui com a igreja, com o avanço do trabalho. Então, vamos nos incentivar a estudar mais, nos aconselhar e aprender mais de Cristo. Sexto, que atendendo ao ministério geral de todos os crentes, muitos irmãos não ordenados, de ambos os sexos, ao longo da história da IPB, têm sido preparados nossos institutos e cursos de treinamento, a critério dos conselhos ou das juntas, auxiliarem em campos distantes no trabalho evangelístico, no discipulado, na escola dominical e na educação cristã. Então, o missionário, o pessoal que vai para esses cursos, ele vai auxiliar onde? No trabalho informal. Discipulado, evangelismo, escola dominical e educação cristã. 7. Que há situações de excepcionalidade em que mulheres têm pregado no culto solene, situações que vão em contra ao ensino bíblico. Então, tem acontecido. Né? Hoje, com a internet, você acha aí, pelo Facebook, dia de domingo está lá, culto na igreja, não sei aonde, lá tem a pregadora está lá. Às vezes é pastora de outra igreja, às vezes é a irmã mesmo ali, ou uma missionária, como é dito, e etc. Mas está lá, está gravado, está aí, está acontecendo. Igrejas grandes, eu vi uma igreja grande, um monte de pastor presbítero sentado e a irmã, né, dita missionária, pregando lá. Então, segundo aqui o texto, isso tem acontecido, há um reconhecimento, e isso vai em contra ao ensino bíblico, bem como ao que observa o Catecismo Maior, em sua pergunta 158, além de impor sobre essas irmãs o encargo do qual Deus não lhes incumbiu, em sua palavra, sobrecarregando-as onde homens deviam fazer o trabalho. Então, além de ser antibíblico, é um fardo
que Deus não deu às mulheres, é para o homem. É tipo, sei lá, hoje em dia está tudo misturado, né? Até, sei lá, a Bíblia diz, né, que marido amava a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, se tiver uma situação de perigo, quem é que é para morrer? O homem, né? Então, é tipo o homem ficar atrás e a mulher na frente, não, vai morrer você primeiro. Então, é tipo isso que é feito quando os homens estão sentados no culto, no dia do Senhor, e a irmã está pregando. Está colocando o fardo sobre a irmã, sobrecarregando onde homens deveriam fazer o trabalho. 8. Que a excepcionalidade devia ser tratada não de modo a criar precedentes de transgressão ao preceito bíblico e confessional, mas de modo a seguir o espírito do ensino bíblico, ou seja, oficiais, candidatos ao sagrado ministério, sob a supervisão do pastor. Então, a excepcionalidade deveria valorizar, em primeiro lugar, os oficiais e candidatos ao ministério. O Supremo Concílio 2022 resolve, na verdade é diante disso aí ainda, né? Resolve. Reafirmar a redação original do Catecismo Maior. Continua, nunca deixou de ser, sempre foi assim, e reafirma-se, certo? Que a pregação da palavra no culto solene, né, é como está lá, na pergunta 158. Não há necessidade de emenda. Reafirmando a CIPB, artigo 30 e 31, que cabe ao pastor a docência em geral na igreja, especialmente quanto ao púlpito, mas compete ao conselho zelar para que tudo seja feito segundo a palavra e dentro dos padrões da igreja, recorrente, se necessário, ao seu presbitério. Então, cabe ao pastor a docência da igreja, ensino, etc. E o conselho também e o presbitério acompanham. 2. Reafirmar que a pregação da palavra de Deus em culto solene deve ser executada regularmente pelo ministro ordenado. Normal qual é? A igreja tem pastor, o pastor tem que estar pregando, né? Viajando para um lado para o outro e tal, embora ele vá pregar, tem alguns pastores que são conferencistas aí, né? Mas a igreja tem pastor para ele pregar mesmo. Então, assim, a gente tem que se acostumar um pouco com isso, né? É assim que a nossa igreja entende, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Darcleide fica, às vezes, me ouvir, eu mesmo fico cansado, às vezes, de me ouvir, né? Mas você não pode cansar de me ouvir, porque eu sou seu pastor. Deus me escolheu para falar para você. Então, assim, até eu fico ouvindo, às vezes, fico um pouco irritado, né, com a minha própria voz. Mas você não pode. Ore a Deus, peça graça a Deus, para você ter paciência de ouvir, porque a nossa igreja ela entende dessa maneira, certo? E sob a supervisão os presbíteros, e sob a supervisão do tutor eclesiástico e do conselho, junto a missionários, os candidatos. Tudo em atendimento ao que determina as Escrituras e os nossos padrões. 3, determinar que nos casos atuais em que porventura mulheres estejam ocupando os púlpitos no culto solene em algum campo missionário, o concílio, ministro ou junta / agência responsável envie esforços para providenciar ministros, oficiais ou candidatos, ou ainda aspirantes em treinamento para fazê-lo. Quando eu cheguei na Bahia, tinha uma irmã no Instituto Bíblico, algum desses aí, que uma das provas do sermão de prova era pregar no culto público e gravar. Ou seja, totalmente fora, irmãos, do que a nossa doutrina, o que a nossa igreja, nossa trabalho. Então, e aí, pastor, diante de tudo isso aí, tem várias irmãs nos campos aí, alguns campos, você vê aquele quadro, a gente não está mais com ele aqui, né? Mas tem um quadro da Junta de Missões que tem várias, tanto da Nacional quanto da Junta de Missões Internacionais, não sei se é esse o nome, estrangeiras, né? O nome é estrangeiras. Você vê, às vezes, irmãs ali, e você vê, às vezes, na Junta de Missões, acho que na estrangeira, às vezes, assim, a mulher é a missionária, o marido é o auxiliar da missionária. Ainda tem isso ainda, em alguns desses quadros aí. Irmãos, o Supremo Concílio está orientando, eu também como pastor da Igreja Presbiteriana, não estou falando por mim, né, só, mas como pastor da igreja, falando do que o Supremo aí está, porque a igreja fala pelos concílios, então, repercutindo o que o concílio está dizendo aí, em amor, deve-se pastoralmente trabalhar, envidar esforços para providenciar ministros, oficiais ou candidatos. A igreja tem que orar
para que Deus levante homens de Deus aí, aspirantes, né, que essas missionárias que ora exercem suas funções nos campos sejam pastoreadas e instruídas com paciência e no espírito do amor cristão quanto ao ensino bíblico sobre o assunto. Tem um projeto em Recife chamado Projeto Soli Deo Glória. Depois você digita no Instagram. Tem um pastor americano chamado Doug Liman. Ele está com um projeto lá em Recife de missões, que ele está treinando, o foco dele é rapazes, para aprender TI. TI é tecnologia da informação. Esses jovens, eles aprendem lá a fazer uma roça também, tem um bocado de atividade, né? Mas o foco é aprender TI. E TI você trabalha em qualquer lugar, você pode virar um nômade digital. Aí esses jovens, eles vão ser enviados para outro país aí qualquer, eles vão trabalhar lá, nesse negócio de TI, e eles vão também estar evangelizando, cumprindo um trabalho missionário. Essas irmãs que estão... E aí, pastor, essas irmãs vai fazer o quê? Essas irmãs, a gente volta para o que a gente falou lá atrás. O reino de Deus tem espaço. Agora, tudo dentro da palavra de Deus, tudo dentro do que sempre deveria ter acontecido. Então, as irmãs podem ser missionárias nas funções da educação religiosa, dos ambientes informais, irmãs que são enfermeiras, irmãs que vão contribuir com seus dons dentro desse trabalho da igreja como um todo, desse ministério da igreja como um todo. Então, elas precisam ser pastoreadas com paciência quanto ao ensino bíblico quanto a esse assunto, e que os ministros ordenados, ao assumirem tais campos, recebam com gratidão a cooperação delas. Ou seja, o pastor também que chega nesse campo, que está dizendo aqui, não despreze o trabalho da missionária, que evangelizou, que fez aquele trabalho ali. Às vezes ela não estava instruída, e às vezes fez as funções do pastor ali. Eu conheço o campo aqui na Bahia mesmo, que ele foi plantado, foi a irmã que plantou mesmo, do zero. O pastor chegou muito depois, né, já era uma igreja e tal, ela fazia tudo, as irmãs faziam tudo do trabalho. Então, essa igreja, ela às vezes tem dificuldade de entender o que estamos argumentando aqui. A própria irmã, né, às vezes tem dificuldade de entender o que está sendo dito pastoralmente aqui, né? Então, os ministros não desprezem os homens, né? Nós que somos reformados, nós devemos valorizar o trabalho das irmãs, principalmente quando o trabalho é feito dentro dessa ordem aí. Cada um no seu lugar, na sua função. Então tem espaço e deve haver uma valorização. E um espírito de paz e concórdia cristã, para que no exercício dos dons do Espírito, dispensados aos não ordenados, possam cumprir sua função na edificação do corpo de Cristo. Há uma tensão entre, muitas vezes, o missionário e o pastor ordenado. Esse missionário fica lá e tal, ele ocupa essas funções. E aí, quando chega o pastor para ocupar o campo ali, é uma coisa que às vezes é constrangedor e tal, o pastor acaba tendo que fazer o que está no papel, né, o que a confissão de fé, a Constituição da igreja orienta, e às vezes gera essa questão. Então, se cada um cooperar, houver essa cooperação, cumprir a sua função, houver uma valorização mútua, o leigo ser valorizado, precisamos valorizar nossos leigos, né? A fé reformada, as igrejas reformadas, às vezes têm essa dificuldade. E, ao mesmo tempo, também haver uma valorização, né, do trabalho ali daquele pastor, que vai, às vezes, continuar o trabalho que um missionário, um obreiro, né, um leigo começou. Certo? 4. Determinar que os concílios zelem que não se estabeleça precedente quanto à pregação feminina no culto solene em seus respectivos campos, querem igrejas, querem congregações. Então, quando há um precedente, às vezes é muito difícil, causa um desconforto muito grande. Então, o ideal é que haja equipes missionárias, não mandar essa missionária só para o campo, porque ela vai acabar tendo que assumir o papel do pastor. Então, há exemplos na história da contribuição feminina, como falamos na história. Então, através do ensino, então, o ideal seria essa irmã ir numa equipe missionária. Você joga a irmã sozinha lá no campo, claro, ela está só tem ela vai ter que fazer tudo.
né? É uma reação completamente compreensível, normal. Então, quem planta igreja, é conselho. Então, o conselho não deveria precipitar essas irmãs nessa situação, porque, de repente, a irmã realmente ia fazer o quê? Né? Tem o dia do culto, ela está ali, ela é missionária, ela vai ocupar. Mas a igreja está dizendo, então, que os concílios deveriam cuidar para não gerar uma cultura, um precedente. Certo? Cinco, recomendar que o envio de obreiros não ordenados para o campo missionário incipiente seja em equipe, considerando já que essa é uma orientação geral de algumas agências missionárias. Temos que voltar a trabalhar em equipe. Os missionários têm que trabalhar em equipe. Então, a irmã tem vocação, entende que é uma missionária, se prepare para contribuir, faça um curso em alguma área, junto com a teologia para evangelizar, cursos numa área que vai contribuir com a equipe missionária. Então, fazer esse trabalho. Então, o pessoal, às vezes, tem igrejas que está ali o conselho gigante, vários presbíteros, aí manda a irmã lá para o campo e deixa lá, e não vai o pastor, os presbíteros. Então, não é equipe, é um trabalho em equipe. A irmã vai, faz o seu trabalho lá com criança, outros trabalhos, e aí vem a parte dos oficiais, a parte do pastor, e toda uma equipe. Aí precisa um pastor, pronto, vamos enviar um pastor para lá, e a irmã vai também, a esposa do pastor, outras irmãs. Então, a recomendação é muito sábia, né? Ou seja, está se tratando, irmãos, está se resolvendo a questão. Certo? Tem que se ter boa vontade, é claro, para entender à luz da Bíblia e da tradição reformada, mas eu creio que pacifica. Não está dizendo que a irmã não vai fazer nada, que não vai trabalhar, que não vai evangelizar. Pelo contrário. Evita-se, assim, criar precedentes para algo que no campo missionário tem se revelado prejudicial. Que os concílios e conselhos enviem mulheres apenas dentro dessa dinâmica. Então, vai continuar, deveria continuar tendo irmãs missionárias no campo. Agora, tem que se haver um trabalho, então, de realmente haver essa equipe, essa nova maneira de reorganizar o trabalho missionário. Reafirmar que a IPB é uma comunidade que se junta à fraternidade reformada, que resiste à secularização. Então, essa tendência igualitarista, essa tendência, isso aí é uma secularização. A IPB é uma igreja reformada, está no contexto de uma comunidade reformada e rejeita isso. 7. Alertar ministros, igrejas e concílios para o avanço das novas mentalidades identitárias seculares e de sua respectiva agenda, no qual o tema do lugar da mulher se torna cada vez mais recorrente e que não há previsão de que tal assunto seja ofuscado nas pautas futuras. Então, irmãos, está aí, é incontestável a força da questão aí das pautas, dessa questão do lugar da mulher. Isso aí, tudo indica, não tem volta, né? Veio, está aí para ficar, mas a igreja é contracultural, a igreja é bíblica, a igreja tem padrões de acordo com a Escritura. E a igreja é coluna e baluarte da verdade. E a igreja deve anunciar o propósito de Deus para homens e mulheres, em igualdade essencial, mas em papéis distintos. Então, as pessoas do mundo, ao vir para a igreja, elas têm que ver isso, que é igual, essencialmente, homem e mulher, mas tem papéis. Porque o mundo está em confusão. As pessoas vêm para a igreja que está a mesma confusão, então a igreja tem que ser sal, tem que ser diferente. Então, não vamos nos adaptar ao mundo nesse sentido. 8. Recomendar aos concílios para que, em nome da paz e pureza da igreja, deem esse assunto como resolvido dentro da jurisdição das igrejas. Irmãos, o que ele está dizendo aqui, pode haver, o pessoal pode recorrer? Pode, mas o documento, e foi aprovado, que tem que haver um basta, porque é o que está na confissão, porque é bíblico. Então, em algum momento, assim, a gente tem que chegar a um contentamento, se dar por satisfeito. Ore sobre isso. Se você tem dificuldade por algum motivo, leia o documento em oração, veja, analise, né, e em nome da paz e da pureza da igreja, para que esse assunto seja resolvido internamente, porque externamente vai continuar.
a tendência de continuar querendo entrar. Mas isso vai contra a unidade, a pureza da igreja. Então, nós precisamos vencer essas lutas internas, essa energia que a gente está gastando com esse assunto, ter acordo para a gente avançar para outras coisas, e coisas melhores e maiores. Revogar todas as disposições em contrário. Tudo que foi decidido antes, em contrário, revoga. Fica com a Bíblia, fica com o catecismo, com a confissão de fé. Revoga o resto. E aí, foi decidido isso. 10. Rogar a Deus suas ricas bênçãos sobre as mulheres presbiterianas piedosas, bem como sobre toda a igreja presbiteriana do Brasil, para que esta permaneça firme nas escrituras sagradas e na subscrição de seus símbolos de fé como exposição fiel da sã doutrina, e assim encerra, né? Demorei um pouco, peço desculpa aí por me delongar, mas aí ficaria quebrado, eu teria que retomar, e foi melhor assim. Está aí os responsáveis pelo documento, o relator e o subrelator e os membros da comissão. E aí, né, não sei se há dúvidas, perguntas, participações. Não sei se aí no YouTube tem alguma pergunta. Vamos ver aqui, né? Aparentemente nenhuma pergunta aqui. Ok? Irmãos, pensem nisso, eu encerro aqui, eu agradeço a paciência, pelo menos por hora não devo voltar esses documentos aí do Supremo Concílio, certo? Tratamos aí, eu creio que é importante. Eu creio que nós estamos vivendo a história do mundo em várias coisas, né? Hoje teve aí, a pessoa está falando, né, dentro do falecimento da rainha, né, a Elizabeth II, e um momento histórico. Eu creio que o mundo, o Brasil, a igreja de Cristo, a gente sabe, né, eu vou falar redundante, a gente sabe que está vivendo a história. Mas nós vemos várias coisas claras assim, de que Deus está fazendo, né, e a história está sendo escrita. Eu creio que esse Supremo Concílio ele foi marcante, essas decisões, por isso eu aproveitei para enfatizar o momento, mas é claro que a gente deve seguir avante, buscando o consenso, a unidade, a paz da igreja, certo? Para coisas melhores, que o reino cresça, que possamos experimentar mais da graça e que tudo venha, né, ficar bem, as coisas venham ter cada um o seu lugar, que os ruídos, que as dificuldades sejam vencidas e que a igreja venha abençoar, né, que é o propósito da igreja, ser bênção internamente para aqueles que estão ao redor, que a nossa igreja, de fato, venha cumprir, né, toda essa função aí. Ok? Vamos orar para concluir, então. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por esse momento importante, por essa carta que carta pastoral, esse documento que é uma carta pastoral, que venha a haver entendimento, consenso, que venha a haver paz, que venha a haver o crescimento do teu reino através da fidelidade à Bíblia e a essas decisões bíblicas, ó Pai. Perdoa os pecados, quando nessas, muitas vezes, disputas, há mal-entendidos, e onde a carne talvez entre nessas discussões internas, mas que haja, ó Deus, submissão a Ti acima de tudo, e que o Teu reino venha sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Nos dá uma noite de paz, nos leva com a Tua graça, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz então, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.